Portanto, eu vou começar a minha apresentação e eu vou falar sobre genética, criação e seleção. Um, ok. Como foi dito anteriormente, eu sou juiz de exóticos, sou criador, já participei em todo tipo de exposições que poderia participar, já em campeonatos do mundo, internacionais, nacionais, desde sempre. Eu federei-me em 2004, federei-me muito recentemente, não é? Já criava cardinalites antes, federei-me com o intuito de expor, e desde o meu primeiro campeonato nacional que nunca mais parei de expor. E acredito que expor num campeonato nacional, num campeonato internacional ou num campeonato mundial, não só é o caminho para qualquer criador federado, porque um criador federado cria com o intuito de expor e competir, como também é o caminho para salvar grande parte das espécies que existem ameaçadas no mundo. Portanto, são exemplos disso muitas espécies de psitacídeos que já foram até reintroduzidas, muitas espécies que já tinham desaparecido ou quase desaparecido da superfície da Terra quando estamos a falar no habitat natural, e que só existiram e só existem neste momento porque existem criadores que dedicaram as suas vidas àquela espécie. E como dedicam as suas vidas àquela espécie, naturalmente conseguem bons resultados em termos competitivos, mas acima de tudo conseguem ter um know-how, um conhecimento acerca da espécie que muito dificilmente se teria só na observação na natureza. Como foi dito anteriormente, esta inspiração e este amor que eu dedico a esta espécie que crio há mais de 20 anos, resultou em 2020 na apresentação do meu livro. Eu quis, neste livro, não só desmistificar alguns processos de criação acerca do cardinalito, ou seja, não só explicar como é que eu faço diariamente, como é que eu procedo diariamente com os meus pássaros, mas também explicar o que é um standard, porque o standard é o objetivo de um criador federado, ou seja, eu como criador federado pertenço a uma federação para poder competir e, portanto, eu vou competir ou vou tentar criar aves de acordo com um standard. Ora, naturalmente este standard não tem que ser sequer parecido, ou não tem que seguir as regras que seguem na natureza. Nós temos aqui na capa do livro 3 exemplares e qualquer um deles perdia em qualquer exposição que nós temos hoje em dia, porque nem têm a cor, nem têm a forma, nem têm sequer o tamanho, nem o desenho que seria pedido. Ou seja, nós com o aperfeiçoamento da criação e com o objetivo de atingir um standard, estamos a tentar mostrar o melhor. Quando o pássaro está na vida selvagem, está a tentar sobreviver, são coisas diferentes. A seleção natural, tentar sobreviver, e aqui a nossa seleção artificial, que é tentar chegar a um boneco que é um standard, que é muito difícil de alcançar, e por isso é que a pontuação máxima que podemos atribuir, de 0 a 100, é 95, precisamente porque nunca iremos chegar àquilo que seria o ideal no standard. Portanto, aqui temos um exemplar que ganhou, por exemplo, em Reggio Emilia, e eu quero com isto perguntar o que é ornitologia desportiva. Ora, como eu disse anteriormente, a ornitologia desportiva é criar segundo um standard com o intuito de competir. Ou seja, não são todos os criadores que são criadores federados, nem são todos os aficionados da espécie que vão ser criadores federados, nem são todos os criadores federados que vão ser criadores de topo, mas
uma grande parte vai tentar trabalhar nesse sentido e uma grande parte vai conseguir chegar ao topo e vai conseguir competir ao mais alto nível e chegar aos palcos internacionais ou mundiais e tirar medalhas, ganhar, nem sempre tirar o primeiro lugar é o que importa, mas participar é muito importante, competir é muito importante, perceber os passos que estamos a dar no caminho da aproximação ao standard e perceber o quão próximo estamos desse standard aos olhos, quer dos outros criadores, quer dos juízes. E o Cardinalito da Venezuela tem uma importância enorme na ornitologia desportiva. Hoje em dia existem mais ou quase 2000 classes de canários, de cor, só de cor. E nessas classes de canários, metade são classes de canários de fator vermelho. Ora, entre 1895 e 1914, um alemão fez um trabalho de hibridação entre o Cardinalito da Venezuela e o canário, e chegamos do canário vermelho, do canário amarelo, como vocês veem na esquerda, ao canário vermelho, como vocês veem na direita. Ora, o pássaro responsável pelo aparecimento do fator vermelho no canário é o Cardinalito da Venezuela. Não só o fator vermelho, mas também o fator mosaico. Isto mudou radicalmente a vida, quer dos canaricultores, por todo o mundo, quer também do Cardinalito. Ou seja, muita da nossa responsabilidade está também no facto de, se calhar, no século passado, no início do século passado, se procurar demasiado encontrar cardinalitos da Venezuela selvagens para fazer este tipo de trabalho de hibridação e, portanto, também nós, criadores, tivemos, se calhar não nós diretamente, mas os nossos antepassados tiveram alguma responsabilidade na quase extinção do cardinalito da Venezuela. É óbvio que não será a responsabilidade total, porque depois existe naturalmente a agricultura, o progresso, a pressão exercida sobre os habitats, a própria pressão das outras espécies que, ao desaparecerem os cardinalitos da Venezuela, ou em grande quantidade, foram ocupando os espaços e alimentando-se precisamente das mesmas sementes, portanto vão competir. Naturalmente, nós temos uma responsabilidade. E foi precisamente por causa desta frase inicial que eu, bastante antes do ano 2000, comecei a pesquisar e a tentar perceber o porquê de haverem híbridos férteis entre canários e cardinalitos da Venezuela. E foi este facto, e o facto de sentir esta responsabilidade, de perceber que algo não foi feito da melhor forma no século passado dos nossos antepassados, que eu resolvi criar Cardinalitos da Venezuela e criar Cardinalitos da Venezuela só. Portanto, eu durante muitos anos, eu naturalmente tenho outras espécies neste momento, mas durante muitos anos eu fui um criador exclusivo de Cardinalitos da Venezuela. Isto muito por causa da consciência daquilo que tinha acontecido no século anterior. Naturalmente, nem tudo foi mau, não é? No século passado, o cardinalito foi considerado uma espécie ameaçada em 1952 e entrou no CITES em 1975. Foi também a altura em que todos nos consciencializamos de que existia realmente um problema e que não era possível haver uma procura tão grande deste tipo de aves selvagens, mas sim começar a criar condições para estes pássaros serem criados em cativeiro. E foi aquilo que aconteceu entre 1952 e o ano 2000,
criaram-se milhares de cardinalitos em cativeiro. E isso tornou o cardinalito uma ave praticamente doméstica e levou a que ela fosse incluída no anexo 10, ou seja, por volta do ano 2000, foi criado o anexo 10 do CITES, não se chamava 10, mas chamava-se era outro anexo, neste momento é o anexo 10, que isentava o cardinalito de algumas obrigações às quais são obrigados as aves ou as espécies do anexo 1 do CITES. Isto porque se tornou uma ave banal, ou seja, existiam tantos cardinalitos na Europa, ou por todo o mundo, criados em cativeiro, que a pressão sobre as aves selvagens diminuiu drasticamente. Ou seja, o facto de existirem muitos criadores, sejam eles criadores federados ou não, criadores desportivos ou não, a criar a espécie, fez com que existisse um número tão grande de exemplares domésticos em cativeiro, que a ave, apesar de ameaçada na natureza, deixou de correr o perigo de extinção, entre aspas, porque existiam muitos e deixou de haver tanta pressão nos espécimes selvagens. Neste momento, o caminho que se está a fazer é um bocadinho o caminho inverso, ou seja, ao contrário daquilo que se fez e bem no século passado, neste momento, 20 anos depois de ter entrado neste anexo, estamos a falar de maior restrição na criação destas aves. Portanto, nos próximos 20 anos vamos ver se aquilo que as autoridades estão a fazer neste momento vai ter a mesma repercussão que teve aquilo que as autoridades fizeram e bem até o ano 2000, ou se vão deixar de ter tantos cardinalitos a ser criados de forma doméstica, e com isso vão aumentar a pressão nas aves selvagens, porque vão sempre haver colecionadores que não são criadores, naturalmente, que estão dispostos a pagar milhares e milhares de euros por um exemplar selvagem, que não faz qualquer sentido para um criador, mas para um colecionador sem escrúpulos poderá fazer. Portanto, eu penso que neste momento estamos num momento de viragem em termos políticos, naquilo que diz respeito à política da natureza, e estamos certamente a fazer o caminho errado no que diz respeito àquilo que é a criação destas aves em cativeiro. E isto é fácil de entender. Quando nós entramos em competição, vamos aumentar, vamos mostrar mais a espécie, portanto vamos criar mais aficionados pela espécie, vamos aumentar o valor do mercado, entre aspas, porque se bem que existem pássaros que são premiados ou pássaros que são de mutações raras que têm um valor comercial bastante grande, temos também todos os outros pássaros que não têm um valor comercial sequer significativo. Muitas das vezes eles são oferecidos ou são dados ou trocados entre criadores. Isso, por exemplo, comigo acontece com alguma frequência. Eu tenho alguns amigos em Itália com quem muitas das vezes troco pássaros e que são criadores de sucesso e que competem comigo pelas mesmas posições, mas que temos uma cumplicidade tão grande que nos permite trocar aves. Ora, eu empresto este pássaro, tu emprestas-me aquele, ou eu dou-te este e tu dás-me o outro. Pronto, e portanto, quando eu falo de valor de mercado, naturalmente que se estivermos a falar de um campeão do mundo, vai haver muita gente que o vai querer, e provavelmente aquela pessoa pode até cedê-lo, ou trocá-lo, ou vendê-lo, ou fazer o que quiser. No que diz respeito ao resto, isso não acontece naturalmente. O número de exemplares criados em cativeiro aumenta sempre que há uma maior divulgação. E eu dou-vos um exemplo bastante fácil de entender, até porque é o meu exemplo
Eu comecei a participar em campeonatos do mundo em 2016 e à medida que fui participando mais e ganhando cada vez mais medalhas, portanto, vocês se virem, este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto e agora há o quinto, que ainda não tenho fotografias, mas que naturalmente, também ganhei medalhas, não é? Agora em Itália. Portanto, o que é que isto significa? Significa que eu, à medida que fui investindo mais em participar em exposições, fui tendo mais competição, fui tendo mais pessoas a competir comigo, fui vendo mais criadores a aparecer, foi-se falando mais na espécie e chegamos a um crescendo em que em 2020, 2021, houve um boom de criadores bastante grande. Chegamos a um momento, penso eu, que em termos de percepção, eu falo da minha percepção, eu acho que nasceram mais cardinalitos criados na Europa desde sempre. Tivemos milhares e milhares de cardinalitos a nascer em Portugal, milhares de cardinalitos a nascer em Espanha, milhares de cardinalitos a nascer em Itália. Estas três, estes três países são neste momento, se calhar, as três potências em que se criam mais e melhores cardinalitos por toda a Europa, e houve um crescendo ao longo destes anos, que só foi atenuado precisamente por esta situação que eu falei, estas situações em que o cardinalito passou a ter que ter um registro específico, passaram alguns pássaros a ter que ter CITES, alguns dos progenitores iniciais, muito embora eles fossem criados, por exemplo, eu falo do meu plantel, eu tenho registros desde 2014 e quer dizer, todos eles foram criados em cativeiro, já há muitos anos de criação. Pronto, naturalmente tive que registar e tive que pedir os sítios dos reprodutores iniciais, que já nem sequer eram iniciais, estavam a meio, mas pronto, mas era aquilo que eu tinha de registro, mas pronto, estes processos demoram algum tempo, naturalmente isso vai passar e a tendência é tudo normalizar e voltar a haver interesse ou mais interesse nas aves, mas o que é certo é que desde que isso aconteceu, houve de facto um decréscimo de alguns interessados em aves, de alguns criadores até que deixaram de criar, e muitos outros, isto também é um processo de seleção, muitos outros criaram mais e melhor e vão aparecer melhores daqui a alguns anos. E isto espero eu que passe rápido e que volte a entrar tudo nos eixos para podermos todos participar nas exposições e mostrar os nossos passarinhos e mostrar o nosso trabalho e a nossa competência enquanto criadores, que é nas exposições que se mostra.